Hoje nós vamos falar sobre empresa familiar e sobre a família empresária, daqui a pouco no Café Corporativo. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país. Café Corporativo aqui no início de 2020 e a gente vem com assuntos que certamente são de seu interesse, se não interesse imediato no uso no seu dia a dia, no mínimo seu interesse cultural para você entender um pouco mais do que se passa também nos bastidores de uma empresa, do mundo corporativo. Hoje nós estamos aqui com Harry Fokkin, é isso? Obrigado por me receber, é um prazer estar contigo num momento sério agora, né? A gente bate papo, né? Troca mensagens. Enquanto a gente está lá no café conversando lá, nós podemos falar o que quiser, né? Aqui é outra situação. Pois é. Mas pode brincar um pouquinho, viu, Harry? Tá bem. Agora, esse nome, Harry Fokkin. Eu sou de origem holandesa, sou brasileiro, acho que umas 7 gerações, mas dentro do inconsciente coletivo da família se preservou muitas das coisas holandesas, né? Então, Harry é o diminutivo de Henricus em holandês, e a pronúncia é Harry, não Harry. E até com o meu sobrenome é muito importante usar a pronúncia holandesa, bem chamada Harry Fokkin, e não usar a pronúncia inglesa, que ficaria Harry Fucking, né? Então, não fica bom, né? Pode não pegar tão bem assim. Tá muito bom. Harry Fokkin é formado em Engenharia Eletrônica pela PUC do Rio Grande do Sul, o sotaque dele não deixa mentir, né, que é gaúcho, e cursou Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ao mesmo tempo, né? Você fez Engenharia e Administração ao mesmo tempo. Eu trabalhava e namorava, e isso eu pesava uns 30 quilos menos. Ele foi um dos pioneiros no Brasil na introdução das metodologias de qualidade e produtividade com a cultura japonesa, né, Harry? Ele foi presidente sócio de 3 empresas, sendo que 2 delas foram indústrias, né, e uma de serviços que atuou no Brasil inteiro, inclusive com filial em Portugal. Todo mundo tem um passado negro, né? E por 3 décadas ele vem pesquisando as causas da ascensão e do declínio de empresas familiares e das famílias empresárias. Isso é uma coisa que realmente acontece, né? A gente costuma dizer que as empresas familiares, elas não vão passando por muitas gerações. É isso mesmo? Você sabe que aqui no Brasil se cunhou aquele pai rico, filho nobre e neto pobre, né? Sim. Mas isso tem em praticamente todas as culturas. Né? Tem alemão, fazer, usufruir e perder. Seriam as traduções em alemão. No italiano diz assim, dell'istale alle stelle, il ritornato in 3 generazioni, dos estábulos às estrelas e de volta em 3 gerações, né? Todos têm esse, é impressionante. E qual é o fundamento disso? De cada 100 empresas, apenas menos de 4 chegam na 4ª geração. Tá? Isso tem muito a ver com a questão de ressentimentos. É uma das coisas que a gente pode abordar aí um pouquinho aqui, que é um ressentimento, é um conflito que não foi resolvido quando ele deveria ter sido resolvido, que fica rolando, que fica lá e uma hora dessas explode, porque explode nos piores momentos. Então, começa assim em que o fundador não prepara a sua transição. Tá? Eu não gosto do termo sucessão, porque sucessão envolve a morte. Eu até trabalho processos sucessórios, mas quando a tragédia aconteceu. Enquanto isso, eu trabalho a questão da transição de vida dele. Porque eu já comecei a viajar na maionese. Não, mas seguimos assim. Tá bem, porque são 3 os elixires da longa vida. Tá? E se você desrespeita um dos 3 nesse processo de transição de vida, ou é uma tragédia para a pessoa que fez a transição, ou ele encontra uma maneira de ser obrigado a voltar. E esses 3 elixires, então, é liberdade financeira, econômica, afetiva, interdependência e não dependência, prazer, vínculo afetivo com a coisa que faz, o que passe a fazer,
né, gostar do que faz, e o principal deles, o principal elixir da longa vida é exercer o poder. Então, se existem situações em que você não encontre um outro tipo de poder para quem está tocando a empresa, ou o fundador, ou o neto que esteja tocando, se não existe uma forma de poder para ele exercer, ele vai vai sabotar todo o processo. Então, eu lembro que na última conversa que nós tivemos lá no Paineiras, nós falávamos justamente sobre isso, né? A importância de oferecer uma sequência para aquele patriarca. Exatamente. Que posteriormente deixou o cargo de presidente de uma empresa. Ele não pode simplesmente ir para casa pescar, né? Um tempo, digamos assim, mais liberdade, mais qualidade de vida para quem tinha 16, 18 horas de trabalho por dia, duro, coisa assim, compensam a falta do poder. Mas eu te diria assim, no mínimo em 3 meses, no mínimo de 3 meses e no máximo de 9, aquele elixir da longa vida, aquele vai fazer falta, e então ou a pessoa acaba se matando, mesmo que pareça uma morte natural, ou então encontre uma maneira, muitas vezes joga alguma casca de banana, alguma coisa assim, a pessoa que sucedeu ele, a pessoa que entrou no lugar dele, para ele ser obrigado a voltar. Foi nitidamente porque falta esse terceiro elixir, que é o mais importante. E muitas vezes isso é feito de uma forma até inconsciente, né? Sim, ele não percebe. Eu aprendi isso de uma maneira muito dolorosa, entende? Um dos meus clientes de grande vínculo afetivo, que eu tive uma grande indústria lá no Sul, eu me envolvi 3 vezes nesse processo. Aí quando o empresário me chamou assim, para fazer a 3ª vez o processo, na época eu chamava de processo sucessório, eu disse para ele, olha, chama outro, não deu certo as 2 vezes que nós fizemos, não deu, não funcionou. Eu disse, não, dessa vez vem, tu nos conhece, eu estou com pressa, não quero mais outras coisas, e vamos achar uma maneira de fazer funcionar, porque eu estou com câncer. 3 meses de vida. Aí, ok, vamos lá, então vamos fazer o seguinte, vamos primeiro descobrir por que não deu certo das outras vezes. Aí que me caiu essa ficha. Uma hora dessa, ele teve um insight. Nós conversando, o que aconteceu com fulano, o que aconteceu? Eu que sacaneava eles. Eu que sacaneava. Estou me dando conta que eu queria voltar a exercer o poder, eu que jogava casca de banana, e ali que depois eu observei que em todos os processos onde intuitivamente eu tinha trabalhado de tal maneira que o empresário tivesse um novo patamar de poder, ou exercesse um tipo de poder mais poderoso muitas vezes, tá? Mesmo que menos operacional, tinha funcionado. Ou seja, ele pode ser um presidente de um conselho? Sim, um conselho muito poderoso. Né? Bom, eu tive situações onde a pessoa começou a construir campos de golfe, onde ele fez todo um resgate da origem da família, eram de etnia hebraica que tinham fugido, e campos de campos, fez toda uma estruturação nesse sentido, entende? E tem um papel muito interessante que o fundador, a fundadora, a matriarca, o patriarca pode fazer, e isso tem uma influência muito grande na qualidade de vida de todo mundo. Em vez de, digamos, uma das transições mais difíceis de fazer entre um homem e o seu filho. Sim. Isso. Porque, no fundo, são 2 machos alfa disputando uma fêmea. Sim. Que é a empresa. Que é a empresa, né? Então, como é que você faz para que 2 machos alfa parem de disputar uma fêmea? E olha que interessante, são 2 pessoas que se amam, que é pai e filho. Amam e tudo. Eles fazem tudo um pelo outro, mas no momento da disputa do poder ainda há aquela... É inconsciente. É o cérebro reptiliano que volta. Exatamente. É o que nos mantém vivo, que acaba, porque como a parte reptiliana, essa parte mais atávica, instintiva, se comunica com o lado emocional ou com a parte emocional, entende? E aí se a gente não tem um córtex cerebral pré-frontal bem formado, bem utilizado, não entra a parte racional, né? Então, realmente é instintivo, são os instintos amplificados com a parte emocional, né? E então, se a gente consegue fazer essa transição, né,
dele não disputar com outro macho, mas dele desenvolver aquele cara, passar a ser o seu mentor. Seu mentor, né? Isso, porque o que um mentor quer? O sucesso do seu Isso, ele mentorado, quer ser ou seja, superado. Ele quer ser superado. Maravilha, então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um intervalinho comercial agora e a gente volta, você está falando de mentoria, a gente volta falando um pouquinho sobre aquele livro que você trouxe, Ok. tá bom? Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor, que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo, onde acabamos de ver aqui o comercial da Comfort Mix aqui, estávamos conversando a respeito, mas vamos voltar ao assunto aqui, né, Harry? Você trouxe um livro sobre mentoria. A gente terminou o primeiro bloco falando sobre mentoria, né? Fala mais desse trabalho aí. Um presente para você. Eu, uma época, interagi bastante com o público do Nordeste e o cearense, por exemplo, é o gaúcho do Nordeste. Ah, é? Exatamente. E aí, na época, nós escrevemos um livro, esse é um livro escrito em coautoria com uma pesquisadora lá do Nordeste, né? Maria das Neves Batista Isso. Santos e Harry Foquin. Ela tem pesquisas muito interessantes nessa parte comportamental também. Tem também a ver com questão do ressentimento e coisas assim. Nisso aí que em si a gente que é um ponto muito importante dentro das empresas. Então a mentoria como um processo de transição, né, e um processo de desenvolvimento, porque as questões numa empresa familiar, numa família empresária, não são técnicas, não é a Harvard que São faz afetivas, diferença, não, são afetivas e comportamentais. E aí você falou de uma questão aqui, tanto no início da nossa conversa, quanto agora, sobre ressentimento. Então, vamos lá, ao longo de uma vida, houve uma situação mal resolvida entre eu e você, que somos aí parentes. Eu seria seu sucessor ou vice-versa, mas esse processo acaba sendo prejudicado em função de um ressentimento que aconteceu lá atrás. Um conflito, um desentendimento, um problema de comunicação. Uma frase maldita, Uma vamos frase, dizer assim. isso me lembra uma situação, porque quando eu trabalho com grandes grupos familiares, eu cuido também de fazer a transição da matriarca, que é a matriarca, que é aquela pessoa agregadora, que resolve os conflitos para não serem ressentimentos, retoma eventuais ressentimentos e faz com que eles sejam resolvidos. Quando percebe alguma situação complicada lá, ela, com a sua dinâmica, ela acaba ajudando nisso aí, né? E, então, num grupo familiar interessante, que a matriarca, futura matriarca, que para ser mentorada pela matriarca presente, a coisa não funcionava ali, né? E um dia, então, a matriarca resolveu me dizer assim... Abriu o coração. Abriu o coração. Diz assim, você sabe o que essa Zinha que você quer botar no meu lugar fez? Quando fizeram a festa de homenagem minha de X anos, tá? 75, 80, elas foram embora mais cedo e não se despediu de mim. Sei. Desde aí está marcado na paleta. Nunca perdoou? Não perdoou. Aí eu resgatei com a nora, né? Porque seria, realmente tinha postura, agregadora, isso aí, e tinha as atitudes convenientes, sabia ouvir. Ou seja, era uma pessoa que estava supostamente qualificada para assumir. Sem dúvida. Das filhas, noras, sobrinhas e tal. Era isso. Eu perguntei para ela, teve na festa de homenagem, você lembra algum episódio, coisa assim? Sim, eu me lembro de uma situação lá. Meu marido tinha sido transformado em CEO. Então tinha um monte de gente lá dando atenção para mim, paparicando e coisa assim. Aí a festa era dela, era da minha sogra, não era a minha festa. Aí o que eu fiz? Eu saí super discretamente, fui embora da festa, foi mais cedo, saí à francesa para não desencadear nenhum processo e
para que todas as atenções fossem voltadas para ela, né? Você sabe que desde daquela festa que a coisa não vai muito bem. Sozinhas elas não chegariam a essa conclusão. Muito dificilmente, muito dificilmente. Uma prima, alguém, ou um advogado, alguma coisa assim, ou alguém com o meu papel puxaria esse assunto. Aí eu juntei as duas, entendemos o negócio, aí até o consultor chora quando as coisas porque aí se reconcilia, isso, né? É um momento bonito, não é isso? É um problema de comunicação, um conflito que fica eliminado. Tem situações assim bem mais pesadas do que essa para resolver, porque desgraçadamente tem situações de abuso psicológico, abuso sexual e coisas assim. A gente encontra também em algumas situações nesse negócio. Mas, retomando a questão do ressentimento, o ressentimento sempre vem de alguma coisa não resolvida, de uma comunicação que não foi bem feita, de alguma coisa que não foi bem entendida. Por isso, quando existe esse sentimento assim, em relação não estou gostando disso aqui, eu digo, não deixa passar nada. Sim. Mas não deixa passar nada, só não te comporte como um cavalo. Seja sincero sem necessariamente se comportar como um cavalo. Ciúme também leva a isso? Sim, ciúme por exemplo, também. Ciúme até marido e mulher, sim, por exemplo. Ciúme entre primos, entre irmãos. Né? Por exemplo, o marido ter ciúme do primo da esposa dentro da cidade. Sim. Em cidades menores isso é muito comum também. Sim, né? é bastante comum, comum. Digamos assim, e realmente em comunidades menores, agora que você falou, eu nunca tinha me dado, mas em comunidades menores você tem algumas nuances bem mais complicadas nesse sentido. É porque se você perceber, e aí óbvio que eu não quero dar aula naquilo que é a sua área, né? Por favor, mas eu fico imaginando que numa cidade pequena as famílias elas são mais até próximas, né? Porque elas moram ali, elas se veem todos os dias, então talvez haja uma proximidade maior entre os primos também, e isso também é um local apropriado para o conflito. Agora tem um conflito que é um grande desencadeador de ressentimentos, são conflitos entre cunhadas. Isso é uma coisa bastante comum, né? Uma disputa. Digamos que são 3 irmãos, ou às vezes primos, mas que conviveram muito, tem quase uma ligação de irmãos, né? Aí elas começam a disputar entre elas e coisa assim. E até agora meu último livro está na editora, então fizeram a leitura crítica, até que disse assim, pensa bem se você quer incluir essa parte no livro, né? Eu disse assim, a cama sempre é mais forte que a escrivaninha. Sim, a petição de orelha é mais forte do que a gente eventualmente combinar. Então é muito importante considerar também a dinâmica familiar, mulheres, como está a inserção na comunidade, coisa assim, no processo. Eu estou procurando aqui nas informações que eu já tinha anotado, agora eu não consegui visualizar. Você tem um livro aí que está saindo também, Matriarcas, como que é? Esse eu estou trabalhando, são matriarcas versus matronas. Eu estou na fase de pesquisa. Esse é um livro onde eu estou me aprofundando na importância da dinâmica feminina no sucesso e no insucesso da empresa, na harmonia e desarmonia da família empresária. É impressionante. A humanidade só sobreviveu, você só tem sucesso se você está próximo de uma dinâmica feminina importante. Ou seja, isso foi uma evolução. Então, trazer a mulher para o mercado de trabalho, para dentro da empresa, para posições de liderança, é uma evolução da humanidade. Digamos assim, nós só estamos explicitando uma coisa que sempre foi óbvia. Eu tenho uma hipótese, que de repente algum homem se deu conta que a mulher estava num crescimento brutal e inventou o feminismo, que vamos criar um conflito. E é justamente nessa complementariedade entre homem e mulher que está a grande força dos dois e especialmente do homem, nessa complementaridade, nessa maneira com que o pessoal que consegue interagir. Eu adoro trabalhar com empresas onde haja um casal, porque quando a gente consegue trabalhar uma boa conexão entre eles, uma boa interação, aquilo ali é correr para o abraço. Por isso, eu também sempre envolvo nos trabalhos das esposas. E é impressionante a força da dinâmica feminina no processo, para o bem e para o mal.
pro bem e pro mal. Eu não conheço tragédia, eu não conheço falência ou desarmonia em família empresária que não tenha sido causado por uma mulher. Tá? Às vezes é uma agregada, né? Tem famílias empresárias que me contam, que foram minhas clientes ou conhecem meu trabalho, coisa assim, que me contaram, entrevista lá a namorada do meu filho, ou participa aqui junto com o advogado, nós estamos elaborando os contratos aí agora pré-nupciais e coisa assim, participa junto do negócio e nisso aí. E isso me levou até um tempo atrás a escrever um artigo que me rendeu um cliente na Alemanha, para você ter uma ideia, tá? Por que as herdeiras preferem cafajestes? E tem um porquê? Tem um porquê. Eu levei muito tempo para chegar a essa conclusão, para chegar nisso aí agora. O cafajeste, que a gente chama, sei lá, mulherengo, jogador, sei lá, coisa assim, ele desperta o instinto maternal na mulher. Ela pega para criar. Ela acha que, não, eu vou cuidar dele, eu vou trabalhar com ele, não vai mais jogar, não vai amadurecer. Ninguém muda ninguém. A não ser, só a pessoa, se ela decidir não, que até já me aconteceu numa situação dessas aí, que o empresário me contratou, né, diz assim, eu estou com as minhas 3 filhas, fizeram péssimas opções, o que eu faço? Aí tem que fazer uma lobotomia, né? É uma autolobotomia, né? Eles próprios decidem, um dos genros lá decidiu, olha, quero mudar e realmente foi uma mudança. Aí, nós vamos encerrando aqui o segundo bloco e voltamos daqui a pouco com mais cafeína. Antes disso, vamos ver o comercial da Icamp, que é nosso parceiro aqui, nosso parceiro Adalto, nossa parceira Fernanda. Já já a gente volta para cá com a Rifoking. Vou te dar 3 dicas importantes para se defender da concorrência. Primeira delas, consulte um profissional. Somos especialistas e podemos esclarecer muitas dúvidas. Segunda dica, pesquise se a sua pretensão não viola o direito de terceiro. E por último, não divulgue informação do seu negócio sem pedido ou pretensão de registro ou sem um acordo de confidencialidade. Quer saber mais? Eu sou Fernanda Emerenciano, advogada especialista em propriedade intelectual. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, hoje com o Harry Foking, um gaúcho, né? Veio lá de Porto Alegre aqui para o Café Corporativo e vai levar para casa aqui uma plataforma de churrasco da Icamp, nosso parceiro, doutor Adalto, né? Que oferecendo isso para a gente, bacana, né? Muito bem, muito obrigado. Vou usar bastante, que eu sou um dos criadores da Universidade do Churrasco, um curso para formar gestores de restaurante e gastronomia gaúcha que a gente espalhou pelo mundo. Funcionou dentro da universidade, no Rio Grande do Sul, em Lajeado, a Univates, e hoje em dia é o curso de gastronomia deles, né? Então, além de gaúcho, né? Sou natural de Panambi, futura capital do mundo, com toda a modéstia, sim. Né? Tem time de futebol lá? Não, né? Não sei, eu perdi um pouco isso aí. Então, realmente é um presente que tem um valor, além de muito prático e bonito, tem um valor adicional para mim. Muito bom. Harry, para a gente finalizar esse assunto que nós falamos hoje, que é a questão da transição familiar nas empresas, né? Existe alguma resistência, existe algum desafio grande para a gente trabalhar nisso aí? É muito importante esse questionamento aí. Digamos, o principal desafio é quem está no poder, fundador, fundadora, avó, pai, coisa assim, considerar que pode ser um processo, em vez de ser um processo que trate da morte dele, pode ser um processo extremamente prazeroso, é um processo de muito crescimento que agrega muita qualidade de vida. Então, minha sugestão, pense a respeito, chame alguém para conversar a respeito, não precisa ser sucessão, ou não deixe ser uma sucessão. Transforme em uma transição de vida onde você vá para um outro patamar de qualidade de vida, de poder diferente. Existem maneiras muito boas de resolver isso hoje em dia. Não posterga. E na última hipótese, chama alguém para conversar. Você não precisa abrir isso para toda a família, né? Não. Eu posso, por exemplo, te chamar, conversa um pouquinho. Um advogado, um outro empresário, alguém...
Porque é mais ou menos que nem fazer exame de saúde, né? O sujeito ele não quer fazer exame para não descobrir a doença. Isso, né? eu vi uma entrevista de uma pessoa que também trabalha com atitudes e coisas assim, que alguém assim, nesse sentido, tem um interlocutor que te proporcione o refletir. Perfeito. Nós vamos encerrando. Obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Fiquei realmente honrado aí pela tua presença. A honra foi minha, muito prazer. Passou muito ligeiro. Isso é um motivo para você voltar. Obrigado. Até a próxima semana, quando a gente volta com mais um Café Corporativo. Enquanto isso, assista os nossos programas antigos também pelo YouTube. Estamos lá no youtube.com.br/Café Corporativo. Você vai ver lá 131 programas antigos, este número 132 com Harry Foquin. Até a próxima semana com mais um Café. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Unicesumar, reconhecida nacionalmente por sua qualidade educacional e destaca-se como o melhor centro universitário do sul do país.